Olá, tá começando mais um Vida e Saúde aqui na sua tela. Você tá bem aí? Eu espero que sim e espero que possa ficar um pouquinho melhor depois de passarmos tempos juntos aqui no Vida e Saúde. Olha, o programa tá colorido, tá bonito. A gente vai falar de um tema muito importante para as famílias, então já te convido para vir para cá. Aproveita esse dia que você de repente não tá trabalhando, tá mais tranquilo em casa e aumenta o som para acompanhar o nosso programa. Olha, hoje vamos falar aqui sobre terapia infantil, que é uma ferramenta importante para cuidar da saúde mental das crianças. Ainda hoje você encontra aqui também mais um treino para você fazer aí no seu ritmo com Tânia Santos. E a receita está por conta de um delicioso assado de abobrinha. Maravilhoso, prático e eu acho que você vai gostar. Mas eu começo o programa trazendo para você uma reflexão. Hoje a meditação TIM de 1º de maio está trazendo o seguinte verso de João 20:21. Olha, e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Talvez você não tenha essa pegada missionária, você não seja um pregador, você não saiba falar de Jesus da maneira como os apóstolos saíram, mas Jesus deixou com a gente a paz. E você tem uma missão aí na sua casa de levar Jesus, o amor dele, o reino do céu para a sua família, seja ela como for. Então aceite esse convite, né, de Jesus enviando você aí para sua casa, para que então você consiga espalhar o amor dele para outras esferas do seu convívio aí. É Vida e Saúde começando na sua tela, a gente vai ali e volta já. Reúne a família que o Vida e Saúde está para todo mundo hoje. Estamos de volta, a Vida e Saúde hoje vai falar sobre a importância da terapia infantil. Se você tem dúvidas quanto a esse assunto, esse é o seu programa. Aproveita, temos aqui uma especialista que vai nos ajudar a entender o que é realizado na terapia infantil e quais são os benefícios. Olha só, a doutora Silaneide Zifirino já está com a gente, ela é psicóloga infantil. E doutora, obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez para falar para as famílias hoje. Tudo bem? Tudo bem, Quero. É muito bom estar sempre com vocês e esse é um tema, assim, é uma novidade para alguns, traz muitas curiosidades e quebra alguns tabus, né? Porque terapia infantil, tem gente que acha que a criança não precisa de terapia. Só ali com os cuidados dos pais, muitas coisas vão se resolver. E muitas vezes não, muitas vezes ela precisa da ajuda do profissional. Aí entra a terapia infantil, que a gente vai falar um pouquinho e, quem sabe, matar algumas curiosidades de alguns aí sobre essa terapia, que é uma novidade para alguns. Doutora, quando a gente fala em terapia, muitas pessoas acabam pensando naquela imagem do sofá ou do divã, né? O paciente ali sentado, falando, e o psicólogo ali anotando seriamente, né? E isso não se encaixa muito com a energia que os nossos filhos têm em casa. O que é a terapia infantil, doutora? Então, esse modo aí que você acabou de falar, né? A gente sentadinha, anotando alguma coisa, um divã, só o terapeuta fala, ou só a pessoa fala, isso é uma terapia clássica de adultos, né? E com a criança é totalmente diferente. Já começando pelo ambiente. O ambiente é um ambiente muito agradável, muito chamativo, assim como vocês montaram aí. Então, a criança enche os olhos quando ela chega, é um lugar muito gostoso, dá vontade de ficar muito tempo ali. É tanto que tem crianças que dão trabalho para poder ir embora na primeira sessão. É verdade. Elas gostam. É muito gostoso. Então, não se compara a uma terapia de adultos, né? Então, a criança, ela se sente muito bem, ela se sente muito acolhida, até mesmo porque você tem que criar um vínculo para ela poder voltar, para ela se sentir à vontade, acolhida, ter confiança. E ali naquele local tão agradável, tão gostoso, ela vai deixar um pouquinho das suas frustrações, um pouquinho das suas curiosidades. Então, a primeira vez que ela chega, ela quer explorar todo o local.
as mesas, os brinquedos, ela tem muitos dos porquês que a gente tem que ir respondendo, né? Por que eu estou aqui? Eu vou brincar? Será que toda hora eu vou brincar? Será que vai ter um momento para eu conversar? Então, tudo é explicado nesse primeiro momento da criança. Agora, para os pais que estão investindo tempo, estão ali, às vezes pega uma licença do trabalho, sai uma hora do trabalho, vai lá, estão pagando muitas vezes do próprio bolso ou pagam um plano de saúde. Às vezes tem-se a impressão de que aquele momento que a criança passa ali na terapia é um momento que não rende tanto. Como é que funciona essa terapia para a criança? É através do brincar que ela se expressa? Como é que você consegue, como profissional, extrair ou trabalhar o emocional dessa criança nesse momento da terapia, doutora? Olha, muito boa essa pergunta, Peru, porque é o seguinte, a primeira sessão sempre é com os pais, a primeira, segunda sessão, ou quem é o cuidador daquela criança. Nessa primeira sessão, a gente já faz todos os combinados, né? O contrato terapêutico ali com os pais. Por quê? Ele vai estar naquele ambiente onde a criança vai estar. Então, eu explico tudo o que vai acontecer ali. É através da brincadeira que nós vamos fazer as intervenções, porque é uma criança. E a criança, ela aprende brincando. Então, quando o pai chega em casa, ele já está ciente que aquele local tem brinquedos, mas que nós usamos técnicas em cima desses brinquedos para poder fazer a intervenção. Então, quem não conhece tem mesmo esse pensamento, eu não vou pagar porque ele vai lá só brincar. Brinca, ele brinca na escola, brinca, ele brinca em casa, mas não é assim. É uma psicoeducação, né? Ali você vai estar educando emocionalmente, ali ele vai estar deixando os seus problemas, ali ele vai conseguir falar coisas que ele não consegue falar em casa através da brincadeira. Porque uma terapia, ela dura entre 40 a 50 minutos. E você tem todo um olhar voltado só para aquela criança. Então, ali ela é assistida, ali ela é ouvida, nada atrapalha. Então, ela se sente muito à vontade, diferente do ambiente escolar e do ambiente de casa. Por isso que não é só brincadeira, né? Então, quando os pais têm esse entendimento, e isso já é exposto nessa primeira entrevista, eles ficam mais tranquilos e logo eles começam a ver os resultados da terapia. Agora, doutora, será que existe uma idade certa para começar? Ou existe uma indicação para terapia? Hoje em dia a gente tem visto muitos distúrbios, né? Os adultos e a própria disponibilidade do profissional psicoterapeuta também ajuda. Por que uma criança deve procurar terapia e a partir de que idade isso é indicado? Olha só, Teru, a partir dos 3 anos já é indicado, porque veja bem, a criança, ela não consegue chegar ali, sentar, contar os seus problemas como um adolescente, um adulto faz, né? Então, se ela também não tem uma certa maturidade para conseguir brincar com os brinquedos, ficar no local sozinha, sem os pais, eu também não consigo fazer esse trabalho. Então, a partir dos 3 anos, a gente já começa o atendimento, juntamente ali com os pais. Fazemos sessões com os pais, sessões com a criança. Após os 5 anos de idade, a criança já pode ficar ali sozinha, que ela já consegue ter uma interação. Antes dos 3 anos, eu costumo fazer orientação com os pais. Os pais, muitas vezes, primeiro filho, ou não sabem lidar com algumas coisas, os pais levam a criança juntamente com eles até o consultório e ali a gente faz uma orientação com os pais. 3, 4 sessões. E os pais vão fazendo todas aquelas orientações que eu vou solicitando. E muitas vezes é bem resolvido, tá bom? Então, a partir dos 3 anos já é indicado, tá? E porque a criança ela já consegue se manter ali sozinha, a gente já consegue observar através de desenhos e brincadeiras o que está acontecendo com ela. Agora, doutora, quais seriam os motivos que levam à terapia infantil? Tem pai que leva a criança porque começou a roer a unha, ou de repente a criança está apresentando ansiedade, ou às vezes os próprios pais não conseguem lidar direito com a paternidade, a maternidade. Quais seriam os motivos indicados para a terapia infantil? Olha, os motivos são diversos mesmo, sabe? A cada dia que eu estou lá no consultório aparece alguma novidade. Nossa, esse caso eu nunca tinha atendido. E depois da pandemia, né, parece que a gente divide agora antes da pandemia, depois da pandemia. Cresceu muito a procura das crianças, os pais procurando terapia para as crianças. Tem aqueles motivos que já eram clássicos, separação dos pais, morte de alguém, morte até de um animalzinho,
dificuldades na escola. Agora, depois da pandemia, tem os traumas que vêm ocorrendo, muito abuso, essas questões os pais também estão procurando muito. Então, são diversos os casos. Tem coisas mais, não vamos dizer simples, porque cada um, né, tem um valor daquilo que está passando, o seu trauma, mas desde roer unha, não consegue fazer o desmame, não consegue parar de fazer xixi, problemas na escola, como outros traumas de abandono e outras coisas mais. Então não tem como a gente fazer, se a gente for fazer uma lista aqui, essa lista vai ser infinita, porque cada vez vão aparecendo novas causas aí com as crianças. Bom, você aí de casa já percebeu que a terapia infantil tem o seu papel. Muita gente achava que criança não tem, sabe lidar com as emoções, tem mais resiliência, mas a gente tem visto que as crianças precisam de atenção nessa área também. Nós vamos agora conversar com a doutora Cilaneide para entender quais seriam os benefícios da terapia infantil. Porque você aí pode estar enfrentando um problema, pode estar sofrendo, tentando ajudar seu filho, mas está precisando mesmo de uma ajuda profissional, alguém de fora, alguém te dando um caminho que você ainda não conseguiu perceber. Doutora, nós queremos realmente que os nossos filhos sejam assim, olha, felizes. Antigamente a gente desejava, né? Olha, quero que seja bem-sucedido, que estude numa boa escola, ganhe dinheiro. Mas hoje eu acho que, em geral, os pais têm essa necessidade de que os filhos sejam felizes aonde estiverem. E a terapia pode ajudar, ensinando pra gente. Vou começar por essa figura aqui, ó. Vem cá comigo. Vem cá comigo porque eu vou começar com essa daqui. Você tá vendo, né? Alguém instruindo, brincando. A terapia pode ajudar no rendimento escolar, a melhorar esse rendimento escolar. De que maneira, doutora? Com certeza. A demanda maior que eu recebo hoje em dia é isso mesmo, sabe? Essa questão do rendimento escolar. Porque tudo que acontece em casa acaba refletindo na escola. Então, as crianças, elas têm algum probleminha em casa, reflete na escola. E onde? No rendimento escolar. Notas baixas, muitas não querem ir para a escola, problema de relacionamento. Então, isso acontece na escola e os professores já sinalizam aos pais e os pais procuram ajuda. E quando ele chega lá, ele se sente muito acolhido e o que ele não consegue falar na escola, ele não consegue falar para os pais, ele fala para o terapeuta. E nós usamos ali toda uma técnica já, que a gente já consegue fazer a intervenção e melhora muito. Então, com poucas sessões ali, os pais, os professores já começam a ver uma melhora no rendimento. Então, já começa a refletir também essa questão de uma boa terapia tem um bom resultado também. Que legal, essa é uma boa ideia aqui, doutora, de como, às vezes a gente vai trazendo um sintoma, né? Porque o baixo rendimento escolar é um sintoma de que algo não vai bem e você vai trabalhar a questão na origem do problema para que a gente veja esse e outros sintomas sendo resolvidos. Olha outro benefício aqui da terapia infantil, gente, vem cá, ó. A doutora já falou algumas vezes sobre isso aqui, mas nossa rotina é corrida, e às vezes a gente não consegue mostrar que nem sempre tudo dá certo. A criança tem uma ideia diferente, errada de mundo muitas vezes, né, doutora? Sim, a criança ela vive nesse mundo da fantasia, de que tudo vai dar certo, né? E muitas vezes o pai, ele alimenta isso. Tudo vai dar certo, não, tudo. A gente tem mesmo que ser bem positivo, mas tem as frustrações, tem as coisas de ruim. Nós estamos num mundo que nem tudo é bom. E a criança ela tem que saber isso para ela poder se proteger também. Então, muitas vezes, a gente lida muito com as frustrações, né? A gente tem que saber falar o não e a gente tem que saber, filho, tem momentos que a gente precisa ficar triste, né? Tem momentos que nós estamos alegres, mas tem os momentos tristes e nós devemos passar por eles. Então, tudo isso a gente aprende a lidar na terapia. Então, Legal. É importante a criança saber que nós passamos por momentos difíceis, né? E nós temos que enfrentá-los. Muito bom, muito boa essa dica aqui, esse benefício da terapia infantil. Olha outro benefício aqui, vem comigo, nós vamos tratar desse benefício aqui agora, olha. Terapia infantil tem ajudado muitas famílias a se comunicarem melhor, a conviverem melhor, porque ela incentiva essa interação. Olha, isso aí é fantástico, porque a terapia infantil,
ela diferencia muito da terapia de um adulto, porque o adulto você lida ali só com o adulto. A terapia infantil você lida com a criança, com a escola e com a família. Então, muitas vezes a criança ela não tem essa interação com a família, mas a partir do momento que começa a ir para a terapia, nós fazemos esse link, essa ponte entre a criança, a escola e a família. Então, a criança tem uma interação melhor e a família começa a conhecer realmente quem é a criança que ela tem ali dentro de casa. Então, é muito fantástico. Então, a criança ela começa a falar mais, ela começa a desenvolver os seus talentos, ela começa, a família começa a sentir quem é aquela criança e o que ela gosta de fazer. Gente, isso é demais, porque afinal nós estamos nesse mundo para nos conectarmos com as pessoas, com Deus. Então, aprender essa interação e ser estimulado, incentivado pela terapia é fantástico. Mas não só isso, doutora. A gente vai para o próximo benefício aqui da terapia infantil, que tem a ver com um olhar de um terceiro, estimulando a capacidade criativa, ajudando nesse desenvolvimento, porque às vezes a gente está enxergando só um caminho ou só mesmo problema, né? E a terapia pode ajudar a gente a ser inventivo. Com certeza, nós trabalhamos bastante com jogos, né? Então, através desses jogos, a criança descobre algumas coisas que ela gosta de fazer e estimula aí a criatividade. Então, às vezes o pai coloca a criança para fazer várias coisas, né? Natação, música, algum instrumento, alguma luta, alguma coisa assim. E aí a gente descobre que a criança não quer aquilo e ela quer uma outra coisa. Então, através da terapia, usando a criatividade, estimulando outros tipos de atividade, ela descobre outras fontes, outras coisas que ela quer fazer. E nós falamos com a família, porque nós temos essa conexão, e a família tem um outro olhar e a criança acaba fazendo outras coisas que estimulam a sua criatividade e aquilo que realmente ela quer fazer. Muitas vezes ela está triste fazendo uma coisa que ela não gosta, porque o pai quer que ela faça, porque ele tinha essa vontade, ele projeta isso no filho. Então, a gente descobre isso e a criança se sente melhor quando ela faz algo que realmente ela quer, está te dando prazer e causa um bem-estar. Muito bom, e a gente precisa de seres mais criativos nesse mundo, gente. Olha esse outro benefício aqui da terapia infantil. Vem cá, olha, ela reduz a irritabilidade. Por quê? Porque a gente organiza, doutora? Sim, essa questão da irritabilidade é muito assim, aparece bastante. As crianças às vezes chegam irritadas porque é o modo que ela está vivendo ali, não consegue expressar sua. E quando ela chega lá, ao brincar, que toda criança gosta de brincar, é uma coisa comum em todas as crianças, ela vai diminuindo aquela irritabilidade, o estresse, ela coloca a raiva para fora, ela é um ambiente agradável, como a gente está vendo aí no cenário, né? Então, quer dizer, ela pode chegar até irritada, mas ela já fica tranquila. E a gente começa a ensinar, né, nessa psicoeducação, na terapia, como ela vai lidar com isso, com essa irritabilidade. Então, o próprio ambiente já deixa ela mais calma e as técnicas que nós usamos, ela vai conseguir contar até 10, vamos dizer assim, para não ficar irritada. Então, o momento ali é muito gostoso, é uma terapia mesmo, ele sai dali diferente e vai exercitar isso na escola e em casa. Muito legal, gente, muito bom aprender esse domínio, né, das emoções, como extravasar do jeito certo. Olha outro benefício aqui da terapia infantil, vem comigo, ó. Promove maior interação social. E a gente não está falando aqui pelas telas, essa interação não, são interações reais. Sim, essa interação é uma coisa que os pais gostam muito, porque eles chegam lá, não sei o que está acontecendo, está muito quieto, não quer ir para a escola. E muitas vezes a criança chega até lá porque ela quer ficar só nas telas, né? Então, essa interação social, isso aí faz muito bem. Então, a gente promove isso, a gente ajuda, a gente incentiva a terapia. Então, a gente tem algumas tarefinhas de casa também que a criança tem que cumprir, Teru. Ela tem que, faça uma noite do pijama, converse com 5 amigas, com o pai e a mãe. Então, a gente promove essa interação social com a família e com o meio que ela está também. Então, isso é uma das coisas que os pais mais solicitam e que a criança, ela quer também. Uhum. E aí ela vê que é legal.
social, se desligar um pouquinho dos eletrônicos, sabe? De algumas coisas que ela está bem acostumada a fazer, que deixa essa interação social de lado. Muito legal você falar isso, doutora, porque parece que o uso das telas acaba deixando a criança alienada. Não só a criança, até os adultos, né? Você só fica pensando naquilo para resolver aquilo. Aquilo é uma fonte de informação, é fonte de distração, de relaxamento, sendo que existem outras coisas que a terapia pode ajudar a enxergar. Bacana, então. Olha o último benefício aqui. Olha, gostei muito dessa imagem. Você está vendo aqui uma criança tocando, alguém, um adulto ali do lado, participando, curtindo. A terapia, ela pode ajudar a aumentar a concentração dessa criança, muito necessário também hoje em dia. Sim, aumenta, porque todos os jogos são direcionados para isso. Então, a gente tem assim, a criança chega, ela tem aquela parte que ela vai brincar, que ela vai conhecer, porque ela não pode já chegar falando, né? Falando assim, eu tô aqui por isso. Então, a gente tem todo aquele momento de acolher. Depois disso, a gente tem os exercícios de concentração e depois ela se solta. Então, essa questão da concentração é trabalhada desde o momento ali que ela chega, dos primeiros jogos. E isso se reflete em casa e reflete na escola. Porque, assim, nós somos concentração, não é verdade? Se a gente não estiver concentrado, não estiver focado para fazer as nossas coisas do dia a dia, muitas coisas a gente não consegue. E com a criança não é diferente. Então, a gente trabalha bastante a concentração, né, bastante essa questão de manter o foco na terapia. E isso vai para a vida toda dela, e vai para a sociedade, vai para a escola e vai para a família também. Doutora, a gente tem aquela frase do senso comum, né, de pequeno que se torce o pepino, ou ensina a criança quando ela é jovem, porque depois ela não vai se desviar do caminho, esse é um ensinamento bíblico. Será que com a terapia infantil a gente pode usar o mesmo raciocínio? Se ela aprende a lidar com as emoções já na infância, ela tende a ser um adulto mais saudável emocionalmente? Olha, com certeza, Teru. A gente conhece inúmeras pessoas, né, que estão na nossa vida, na nossa família, e você consegue enxergar isso, né? Muitas pessoas são adultas e não têm essa inteligência emocional. Muitas vezes não foi trabalhado na infância. E outras que foram trabalhadas, elas conseguem, a partir ali dos 12, 13 anos, lidar bem com as emoções. E principalmente hoje em dia, né, que está tudo muito confuso, muitos transtornos, muitos traumas, muitas coisas acontecendo, afetando a nossa vida, afetando o nosso emocional a cada dia. Então, a tendência é as crianças ficarem assim, meio perturbadas, os adultos também. Então, se a gente não tiver essa ajuda, então, se a gente tem essa ajuda, já é um pouquinho melhor. E quando a gente não tem, as coisas dificultam mais. Então, se nós temos aí as terapias infantis, falando agora para os adultos, as terapias, né, para adultos, por que a gente não aproveita isso, né? Não fica perto de pessoas que vão nos orientar, vão nos ajudar, para que a gente tenha um futuro melhor, para que a gente passe coisas melhores para as crianças. Então, eu recomendo isso desde mesmo da criança ali, aos seus 3 anos. Né? Até antes, se a mãe não sabe lidar bem com isso, porque nós lidamos com as emoções das crianças desde que ela está na nossa barriga, né? Quando ela chora, quando ela quer alimento, quando ela está com frio. Então, todo momento ali a gente já está dando esse suporte para a criança. E se a mãe não sabe fazer isso, ela pode pedir ajuda, né? Isso é uma coisa bem legal, que ela não vai ter tantos problemas assim na vida infantil, na vida de adolescente, na vida adulta dessa criança. Podemos aproveitar, gente, para ter um bom começo. Eu quero agradecer a doutora Silaneide pela participação aqui no programa hoje e vou deixar aqui suas redes sociais, doutora, disponíveis, tá? A doutora Silaneide está no Instagram, @sila.zif. Olha o Instagram dela, @sila.zif. E também você pode acessar um pouquinho do trabalho dela, que é feito lá no Cevisa, através do perfil @CevisaOficial no Instagram. Um abraço, doutora, até a próxima. Muito bem, olha, bora pro intervalo, você já se arruma aí, põe o seu tênis, a gente vai deixar o sofá livre aqui para Tânia Santos fazer um treininho bom pra gente. Vai ter Acerte Passo por aqui, ainda hoje tem assado de abobrinha. Super prático, tá? Para você fazer. Eu falei o treino errado, né? É um treino no seu ritmo.
É, no seu ritmo. Mas vai ter assado de abobrinha aqui também logo depois do intervalo. A gente volta já.